amigos e seguidores do canal. Aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a vocês para mais um sábado Lovecraft. Aproveitando, para quem está passando por aqui pela primeira vez, está começando, que não conhece, né? Nosso canal é um canal dedicado à literatura fantástica de horror e de horror. E nós estamos desde o final do ano passado, nós estamos num projeto aqui que a gente chama Projeto Lovecraft. A gente está postando toda a obra do Lovecraft em ordem cronológica. Então hoje nós estamos chegando no final de 1926 e vamos postar A Estranha Casa na Neblina. Essa, olha ela aí, a Babá Terror. Na verdade, é a Mônica, a dona da boneca, Dona da cobra. Da postagem anterior, né? Da postagem da quarta-feira, Interlúdio de Horror. Sinal, bastante interação com as pessoas, né? De fato, uma obra magnífica do Algernon Blackwood. Foi atendendo a um pedido, né, de seguidores que eu postei e fez bastante sucesso. Também, né? Com a Bárbara Terror narrando parte, tinha que fazer sucesso mesmo. Mas hoje nós voltamos então a esse projeto todo sábado já, há vários meses a gente tem percorrido a carreira do grande Howard Philip Lovecraft. E hoje então nós vamos concluir o ano de 26 com essa A Estranha Casa na Neblina. Esse conto, há autores, autores que dizem que esse é o trio final do Dreamlands, né? É a busca onírica pela desconhecida Kadar, que a gente já narrou, depois a Chave de Prata, que foi sábado passado, e hoje então se conclui esse ciclo, né? Esse ciclo, essa história aí é uma espécie de despedida do Lovecraft para o Dreamlands. Há quem classifique, tem uma história um pouco mais adiante, no ano seguinte, 27, o Povo Antiquíssimo, como Dreamlands. Na verdade, eu vou comentar quando a gente for narrar esse conto, né? Não é Dreamlands, na minha opinião, mas se deixa para narrar depois. Este conto sim é Dreamlands, apesar de que com reparos, né? Como já foi o Chave de Prata. A busca onírica pela desconhecida Kadar é que, na minha visão, foi a despedida do Lovecraft do Dreamlands, foi uma tentativa dele de fazer um grande apanhado geral de Dreamlands. Tem muitas referências, pilotado, por assim dizer, pelo Randolph Carter, o alter ego do Lovecraft, tudo aquilo que vocês também já sabem, a gente já discutiu isso nas postagens anteriores. O Chave de Prata não é exatamente uma Dreamlands, é o Randolph Carter tentando reencontrar Dreamlands, né? Mas a história se passa no nosso mundo, no mundo acordado. E, portanto, não seria exatamente Dreamlands, apesar do sabor, né? Então, eu comentei isso aí tudo, né? Ele é um dos contos melhores, esse Chave de Prata, porque ele lida com um conceito de viagem no tempo até. Quem não leu, está aqui, Chave de Prata. E também já a busca onírica pela desconhecida Kadar, que esse é um clássico Dreamlands mesmo, e uma abordagem em geral. Esse sim mereceria o título de abordagem do final, despedida, o canto do cisne. Tem várias expressões que se usam, né, para esse trio de histórias. Essa de hoje, A Estranha Casa na Colina, A Estranha Casa na Neblina, o que se pode dizer dela, sim, de marcante, é o fato dela ser bastante dançaniana, no estilo do Lord Dunsany, e é um estilo de escrita que o Lovecraft flertou muito com ela na primeira fase da carreira dele,
E aqui me parece a última vez em que ele presta sua homenagem, se quiserem dizer assim, ao Lord Dunsany, uma das influências mais marcantes da obra dele. A partir daqui para frente, ele começa cada vez mais a mergulhar no mito Cthulhu. Já tinha escrito o chamado de Cthulhu, né? A postagem que a gente fez ainda agora, uma repostagem, né? Mas agora daqui para frente, da Casa na Colina para frente, ele começa cada vez mais a se concentrar em mito Cthulhu e começa a ter umas obras cada mais ambiciosas assim, né? Inclusive, nós vamos narrar na outra semana, no sábado seguinte, nós vamos chegar no estranho caso de Charles Dexter Ward. É a maior obra dele em tamanho, assim, um romance. Ele tentou criar uma novela, uma noveleta, né, novelete, mas acabou que foi se desenvolvendo, foi se desdobrando e acabou virando um romance. E a maior obra dele até então, e também vai ser a nossa maior postagem aqui. Só que eu não vou voltar a fazer as postagens muito grandes como foi na busca onírica pela desconhecida cadáver. Eu vou dividir, mesmo assim, mesmo dividindo em pedaços razoavelmente grandes, nós vamos ter 5 postagens subsequentes de Charles Dexter Ward. Mas eu comento para lá, vai ter muito espaço para comentar, 5 postagens, 5 introduções, a gente fala um bocado. Mas hoje, então, nós vamos ficar com a Estranha Casa na Neblina. Essa daí não tem Randolph Carter. Temporalmente é a última Dreamland, se você desconsiderar o povo antiquíssimo. Fácil de desconsiderar, não vejo nada de Dreamlands ali. É que aquela história foi baseada num sonho do Lovecraft, como várias outras, mas não é por isso que a obra se transforma em Dreamlands, né? E é aquele mesmo estilo clássico do Lovecraft, poesia em prosa, aquela coisa que vocês já estão acostumados. E essa ele caprichou no sabor Lord Dunsany. Vocês vão reconhecer isso claramente. Então é isso. Na quarta que vem mais interlúdio de horror, eu vou continuar atendendo a pedidos. Ainda não vou adiantar. Vocês podem ver lá nos avisos da comunidade. Mas eu não vou adiantar qual vai ser um pedido. Nós temos ainda alguns pedidos na fila. Podem ir mandando mais, porque aí a fila vai aumentando. A interação vai aumentando, né? Isso é muito legal para o canal. Então eu ainda não vou adiantar para vocês o que vai rolar lá na quarta-feira, no dia 2, né? 2 de agosto. Mas aguardem que é coisa muito boa, do mesmo padrão da boneca, né? Mas então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos então agora assistir a despedida de Lovecraft do estilo fantástico, fantasioso do Lord Dunsany. Espero que vocês gostem. Um abração, saudações e fiquem bem. A Estranha Casa na Neblina, H.P. Lovecraft, 1926. A Estranha Casa na Neblina, 1926, publicada na Weird Tales em outubro de 1931. H.P. Lovecraft. Pela manhã, a neblina brota do mar junto aos rochedos além de Kingsport. Alva e vaporosa, ela parte das profundezas ao encontro de suas irmãs, as nuvens, repletas de sonhos com úmidas pastagens e grutas de leviatãs. E mais tarde, nas serenas chuvas de verão que caem sobre os telhados íngremes dos poetas, as nuvens disseminam fragmentos desses sonhos, pois os homens não devem viver sem os rumores de antigos e estranhos segredos, e maravilhas que os planetas contam uns aos outros unicamente na noite. Quando as histórias flutuam em abundância nas furnas dos tritões, e as conchas nas cidades de Sargaço sopram selvagens melodias aprendidas com os antigos, então grandes névoas impetuosas afluem ao céu carregadas de sabedoria,
e de cima dos rochedos. Os olhos voltados para o oceano veem apenas uma alvura mística, como se a beira dos penhascos fosse a orla de toda a terra, e os solenes sinos das boias de navegação badalassem livres no éter de um mundo feérico. Imediatamente ao norte da arcaica Kingston, os penhascos elevam-se imponentes e curiosos, terraço sobre terraço, até que o mais setentrional projeta-se ao céu como uma cinzenta nuvem de tempestade congelada. Solitário ele é, uma ponta desolada sobressaindo no espaço ilimitado, pois ali a costa se adelgaça no ponto onde o grande Miskatonic deságua, vindo das planícies além de Arkham, trazendo lendas da floresta e pequenas recordações inusitadas das colinas da Nova Inglaterra. Os marinheiros de Kingsport olham para aquele rochedo como outros marinheiros alçam os olhos para a estrela polar e determinam os horários das vigias noturnas de acordo com os períodos em que ele oculta ou revela a ursa maior, a Cassiopeia ou o dragão. Consideram-no parte do firmamento, e de fato ele some da vista daqueles homens quando o nevoeiro esconde as estrelas ou o sol. Eles amam alguns daqueles penhascos, como aquele cujo grotesco perfil denominam de Pai Netuno, ou aquele outro, cujos degraus em forma de pilastras designam como o Passadiço. Mas estes eles temem, por estar tão perto do céu. Os marinheiros portugueses, quando ali chegam em suas viagens, fazem o sinal da cruz quando o veem pela primeira vez. E os velhos Yankees acreditam que escalá-lo, se isso fosse possível, seria algo muito mais grave do que a morte. Entretanto, existe uma velha casa nesse penhasco, e à noite os homens veem luzes nas suas vidraças de vidros pequenos. A antiga casa sempre esteve ali, e as pessoas dizem que ali reside aquele que conversa com as névoas matinais que sobem do mar profundo. E talvez veja coisas singulares na vastidão do oceano, nos momentos em que a beira do penhasco torna-se a orla de toda a terra, e solenes boias de navegação badalam livres no alvo éter de um mundo feérico. Isso eles dizem com base em boatos, pois aquele penhasco proibido nunca foi visitado, e os nativos não gostam de mirar telescópios para ele. Veranistas, na verdade, o esquadrinharam com vistosos binóculos, porém nunca viram mais do que o primevo telhado cinzento, acuminado e revestido de tábuas, cujos beirais chegam quase até as fundações cinzentas, e a fraca luz amarelada das pequenas janelas que espreitam por sob aqueles beirais ao anoitecer. Esses visitantes de verão não acreditam que aquele que mora na antiga casa há centenas de anos é sempre o mesmo, mas não podem provar sua heresia a nenhum verdadeiro Kingsportense. Até mesmo o velho terrível, que conversa com pêndulos de chumbo dentro de garrafas, compra mantimentos com centenárias moedas de ouro espanholas e conserva ídolos de pedra no terreno de seu chalé antediluviano em Water Street, sabe dizer apenas que aquelas coisas são as mesmas desde que seu avô era menino, e isso deve ter sido há inconcebíveis gerações atrás, quando Belcher, ou Shirley, ou Pownall, ou Bernard eram governador da província de Sua Majestade da Baía de Massachusetts. Então, certo verão, chegou um filósofo a Kingsport. Seu nome era Thomas Olney, e ele ensinava coisas enfadonhas em um colégio à margem da baía Narragansett. Chegou com uma esposa robusta e filhos travessos, e seus olhos estavam fatigados de ver as mesmas coisas por tantos anos e ter os mesmos pensamentos bem disciplinados. Ele olhou as névoas de cima do diadema do Pai Netuno e tentou caminhar para dentro do mundo branco de mistério que elas delimitavam ao longo dos titânicos degraus do Passadiço. Manhã após manhã, ele se deitava sobre os rochedos e olhava por sobre a borda do mundo para o éter enigmático que ficava além dela, ouvindo os sinos espectrais e os gritos do que podem ter sido gaivotas. Então, quando a neblina se dispersava e o mar se revelava tedioso com a fumaça dos barcos a vapor, ele suspirava e descia até a cidade, onde adorava percorrer as estreitas alamedas antigas, ladeira acima e ladeira abaixo,
e examinar os insanos coruchelos instáveis e as estranhas fachadas com pilares que haviam abrigado tantas gerações de vigorosos homens do mar. E ele conversava até mesmo com o velho terrível, que não apreciava forasteiros e foi convidado ao seu chalé assustadoramente arcaico, onde os tetos baixos e os lambris carunchados escutavam os ecos de inquietantes solilóquios nas escuras altas horas da noite. Claro que era inevitável que Olney reparasse no jamais visitado chalé cinzento perto do céu, naquele sinistro penhasco ao norte que se funde às névoas e ao firmamento. Suspenso eternamente sobre Kingsport, seu mistério sempre ressoava nos sussurros que ecoavam pelos becos tortuosos da cidade. O velho terrível resfolegou uma história que seu pai lhe havia contado, sobre um raio que partiu certa noite daquele chalé pontiagudo para as nuvens mais elevadas do céu. E Granny Orne, cuja pequenina residência de mansarda na Ship Street é toda coberta de musgo e eras, crocitou sobre algo que sua avó ouvira dizer, sobre formas que adejavam das névoas a leste diretamente para a única porta estreita daquele lugar inalcançável, pois a porta situa-se junto à borda do penhasco e voltada para o mar, e só pode ser avistada pelos navios ao largo. Por fim, ávido de coisas novas e estranhas e sem se deixar deter nem pelo temor dos Kingsportenses, nem pela indolência usual dos veranistas, Olney tomou uma resolução muito terrível. Apesar de sua formação conservadora, ou por causa dela, pois vidas enfadonhas fermentam melancólicos anseios pelo desconhecido, ele fez o grande juramento de escalar aquele temido penhasco setentrional e visitar o anormalmente antigo chalé cinzento no céu. Muito plausivelmente, seu lado mais lúcido argumentou que o lugar devia ser habitado por pessoas que o alcançaram pelo lado voltado para a terra, ao longo da crista mais fácil junto ao estuário do Miskatonic. Provavelmente eles tinham negócios em Arkham, sabendo do pouco apreço que os Kingsportenses nutriam por sua habitação, ou talvez por serem incapazes de descer o penhasco pelo lado de Kingsport. Olney caminhou ao longo dos rochedos menos íngremes até onde o grande penedo saltava com insolência para se consorciar com as coisas celestiais, e teve plena certeza de que nenhum pé humano poderia escalar ou descer por aquela abrupta encosta sul. A leste e ao norte, ela se erguia milhares de metros em linha vertical a partir da água, de forma que só restavam o lado ocidental, voltado para o interior e para Arkham. No início de uma manhã de agosto, Olney partiu para encontrar um caminho que levasse ao pináculo inacessível. Ele avançou para o noroeste por agradáveis estradas secundárias, passando pela lagoa de Rupa e pelo velho armazém de pólvora feito de tijolos, até onde as pastagens ascendiam ao espinhaço paralelo ao Miskatonic e proporcionavam uma adorável vista dos alvos campanários georgianos de Arkham, além de léguas de rio e campos. Ali ele encontrou uma arborizada estrada que conduzia a Arkham, mas absolutamente nenhuma trilha na direção do mar, como ele desejava. Florestas e campos se adensavam até a alta margem da foz do rio, e não mostravam qualquer sinal de presença humana, nem mesmo um muro de pedra ou uma vaca extraviada, apenas o capim alto, árvores gigantescas e emaranhados de espinheiros que talvez tivessem sido vistos pelos primeiros índios. Enquanto ele escalava vagarosamente para o leste, cada vez mais alto acima do estuário à sua esquerda e progressivamente mais próximo do mar, descobriu que a dificuldade da via aumentava, até que ele se perguntou como os habitantes daquele lugar mal visto conseguiam chegar ao mundo exterior e se eles iam com frequência tratar de negócios em Arkham. Então as árvores escassearam e muito abaixo à sua direita ele viu as colinas, os antigos telhados e campanários de Kingsport. Até mesmo a colina central era uma anã vista daquela altura, e ele conseguiu discernir somente o antigo cemitério junto ao hospital congregacional, sob o qual, segundo os rumores, ocultavam-se terríveis cavernas ou tocas.
À frente estendia-se o capim esparso e moitas de mirtilo, e além destes a rocha nua do Penedo e o delgado pico do temido chalé cinzento. Em seguida a crista se estreitava, e Olney sentiu-se atordoado em sua solidão próxima do céu. Ao sul de onde ele se encontrava, havia o assustador precipício acima de Kingsport. Ao norte, o desnível vertical de quase 1.500 metros até a foz do rio. De repente, uma grande fenda se abriu diante dele, de modo que teve de descer usando as mãos e se deixar cair no fundo inclinado, e depois rastejou perigosamente para cima, até uma passagem natural na parede oposta. Então, era aquele o caminho pelo qual a gente da enigmática residência transitava entre a terra e o céu. Quando ele escalou para fora da fenda, um nevoeiro matinal estava se formando, mas ele viu claramente o elevado e profano chalé à frente, paredes cinzentas como a rocha, e a cumeeira alta se sobressaindo nitidamente contra a brancura leitosa dos vapores vindos do mar. E ele percebeu que não havia porta naquele lado, voltada para a terra, mas somente um par de pequenas janelas de gelosia, com encardidos vitrais coloridos à maneira do século XVII. Por toda a sua volta havia nebulosidade e caos, e ele não podia ver nada abaixo, a não ser a brancura do espaço ilimitado. Estava sozinho no céu com aquela estranha e muito perturbadora casa, e quando ele a contornou silenciosamente até à frente e viu que a parede se erguia nivelada com a beira do penhasco, de forma que a única porta estreita não podia ser alcançada, a não ser pelo éter vazio, sentiu um distinto terror que a altitude não podia explicar inteiramente. E era muito estranho que telhas tão carcomidas de carunchos pudessem sobreviver, ou que tijolos tão esfarelados ainda formassem uma chaminé ereta. Enquanto o nevoeiro se adensava, Olney rastejou até as janelas nos lados norte, oeste e sul, experimentando-as, mas descobrindo-as todas trancadas. Sentiu-se vagamente grato de que elas estivessem travadas, pois quanto mais via daquela casa, menos desejava entrar nela. Então um som o deteve. Ele ouviu um trinco tilintar e um ferrolho soar, e um longo rangido se seguiu, como se uma pesada porta fosse aberta vagarosamente e com cautela. Isso foi no lado voltado para o oceano, fora de seu campo de visão, onde o estreito pórtico se abria para o vazio no céu enevoado a milhares de metros acima das ondas. Então, ouviu-se um pesado e decidido caminhar dentro do chalé, e Olney escutou as janelas se abrirem, primeiro a do lado norte, oposto a ele, e depois a do oeste, logo ao dobrar o canto da casa. Em seguida foram as janelas do sul, sob o grande beiral baixo no lado onde ele se encontrava. E deve-se dizer que ele se sentiu mais do que desconfortável ao pensamento de ter a casa detestável num dos lados e do outro a vacuidade do ar rarefeito. Quando escutou um tatear no batente mais próximo, ele se esgueirou novamente para a face oeste, pressionando-se de encontro à parede ao lado das janelas agora abertas. Estava claro que o proprietário havia chegado em casa, mas ele não viera por terra nem por qualquer balão ou aeronave que se pudesse imaginar. Ouviu passos outra vez, e Olney rodeou a casa novamente para o norte, mas antes que pudesse encontrar refúgio, uma voz chamou-o suavemente, e ele soube que teria que confrontar seu anfitrião. Projetando-se de uma janela que dava para o oeste, havia uma grande face barbada, cujos olhos tinham um brilho fosforescente com o engrama de visões inauditas. Mas a voz era gentil e tinha um estranho tom antiquado, de modo que Olney não temeu quando a mão parda se estendeu para ajudá-lo a pular o parapeito e entrar naquele aposento baixo, de lambris de carvalho escuro e mobília lavrada em estilo Tudor. O homem vestia roupas muito antigas e exalava uma estranha aura de tradição marítima e evocava grandes galeões de sonho. Olney não se recorda muito das maravilhas que ele contou, ou de quem ele era, mas diz que era estranho e gentil, e pleno da magia dos abismos insondáveis do espaço e do tempo. A pequena sala parecia esverdeada por uma fraca luz aquosa, e Olney viu que as janelas mais afastadas que davam para o leste não estavam abertas,
mas cerradas para o éter brumoso com seus vidros foscos e espessos como fundo de garrafas. O anfitrião barbudo parecia jovem, embora olhasse com olhos impregnados dos mistérios do passado. E a julgar pelas narrativas de antigas maravilhas que ele relatou, pode-se supor que o povo da vila tenha razão ao dizer que ele conviveu com as névoas do mar e as nuvens do céu desde que passou a existir uma vila para observar sua taciturna morada das planícies abaixo. E o dia avançou, mas Onen ainda escutava os ecos de velhos tempos e de lugares distantes, e ouvia como os reis de Atlântida lutaram contra as blasfêmias esquivas que serpenteavam para fora das fissuras do piso oceânico, e como o templo de Poseidon, com suas colunas e algas, ainda é avistado à meia-noite por navios perdidos, que por vê-lo sabem que estão perdidos. A era dos titãs foi recordada, mas o anfitrião tornou-se tímido ao falar dos primeiros tempos obscuros de caos antes que os deuses ou até mesmo os antigos nascessem, e quando apenas os outros deuses vinham dançar no pico de Hatleg-Kla, no deserto rochoso de Ultar, além do rio Sky. Foi nesse momento que se ouviu uma batida na porta, na antiga porta de carvalho cravejada de pregos, além da qual encontrava-se somente o abismo de nuvens brancas. Onen ficou alarmado, mas o homem barbado gesticulou para que ele se mantivesse imóvel e caminhou nas pontas dos pés até a porta, para espiar por um orifício muito pequeno. Ele não gostou do que viu. Por isso, pressionou seus dedos sobre os lábios e caminhou pela casa nas pontas dos pés, para fechar e trancar todas as janelas antes de retornar ao antiquíssimo banco de madeira ao lado do seu convidado. Então, Onen viu demorar-se junto aos quadriláteros translúcidos de cada uma das pequenas janelas encardidas, sucessivamente, uma misteriosa silhueta escura, à medida que o visitante se movia inquisitivamente em torno da casa, antes de partir. E sentiu-se aliviado por seu anfitrião não ter atendido à porta, pois há estranhos objetos no grande abismo, e o explorador de sonhos deve ter cuidado para não provocar ou encontrar os que não deve. Então, as sombras começaram a se aglutinar, primeiro as pequenas e furtivas sob a mesa, e depois as mais ousadas nos cantos de lambris escuros. E o homem barbado fez enigmáticos gestos de devoção, e acendeu altas velas em castiçais de bronze curiosamente lavrados. Com frequência ele lançava olhares para a porta, como se esperasse alguém, e por fim seu olhar pareceu encontrar resposta numa singular batida em que devia seguir algum código muito antigo e secreto. Dessa vez, ele nem mesmo olhou pelo orifício, mas tirou a grande tranca de carvalho e puxou o ferrolho, destrancando a pesada porta e escancarando-a para as estrelas e o nevoeiro. E então, ao som de obscuras harmonias, flutuaram para dentro daquela sala, vindos das profundezas, todos os sonhos e recordações dos poderosos submersos da terra. E labaredas douradas brincavam por madeixas de algas marinhas, de tal modo que Onen sentia-se deslumbrado ao lhes prestar seus respeitos. Netuno, portador do tridente, estava ali, com joviais tritões e fantásticas nereidas, e sobre dorsos de golfinhos equilibrava-se uma espaçosa valva crenada, sobre a qual viajava a forma cinzenta e horrível do primitivo Nodens, senhor do grande abismo, e as conchas dos tritões sopravam estranhos toques, e as nereidas produziam sons peculiares, golpeando ressonantes conchas de desconhecidos moradores das escuras cavernas marinhas. Então o venerando Nodens estendeu sua mão encarquilhada e ajudou Onen e seu anfitrião a entrarem na ampla valva, e nesse momento as conchas e os gongos iniciaram um frenético e assombroso clamor, e rumo ao éter ilimitado oscilou aquele comboio fabuloso cujo clamor de gritos se perdeu nos ecos do trovão. Por toda a noite em Kingston, as pessoas observaram aquele imponente penedo sempre que a tempestade e as névoas permitiam-lhes vislumbres dele.
E, quando perto das horas da madrugada, as janelinhas baças escureceram, sussurraram sobre ameaça e desastre. E os filhos de Onen e sua robusta esposa oraram ao brando e decente Deus dos batistas, e desejaram que o viajante conseguisse um guarda-chuva e galochas, caso a chuva não cessasse pela manhã. Então, o alvorecer chegou pelo mar e emergiu gotejante de seu nado, engrinaldado de névoas, e as boias de navegação badalaram solenes em alvos e etéreos redemoinhos. E ao meio-dia, trombetas élficas ressoaram por sobre o oceano, enquanto Onen, seco e lépido, descia dos penhascos para a antiga Kingston, com um reflexo de lugares distantes nos seus olhos. Ele não conseguia se lembrar do que havia sonhado na choupana empoleirada no céu daquele ainda anônimo eremita, ou como havia sido a sua descida rastejante por aquele penedo jamais transposto por outros pés. Tampouco podia conversar sobre esses assuntos com ninguém, a não ser o velho terrível, que posteriormente murmurou coisas bizarras por entre suas longas barbas brancas, atestando que o homem que desceu daquele penhasco não era inteiramente o mesmo homem que o subiu, e que em algum lugar sob aquele telhado cinzento, acuminado, ou dentro dos inconcebíveis domínios daquela sinistra névoa branca, ainda se deixava ficar o espírito perdido daquele que foi Thomas Onen. E desde aquele momento, ao longo de insípidos e morosos anos de monotonia e tédio, o filósofo trabalhou, comeu e dormiu, e cumpriu sem queixas os deveres adequados a um cidadão. Ele não mais anseia pela magia das colinas mais remotas, nem suspira por segredos que despontam como recifes de um mar sem fundo. A rotina de seus dias não mais lhe causa pesar, e pensamentos bem disciplinados passaram a ser suficientes para a sua imaginação. Sua boa esposa tornara-se ainda mais robusta e seus filhos mais velhos, prosaicos e prestativos, e ele nunca deixa de sorrir com o correto orgulho quando a ocasião se apresenta. No seu olhar não há qualquer reflexo de desassossego, e se em algum momento ele escuta sinos solenes ou trombetas feéricas distantes, é somente à noite, quando velhos sonhos errantes se manifestam. Nunca mais tornou a ver Kingsport, pois sua família não gosta das velhas casas engraçadas e reclama que os esgotos de lá são impossivelmente ruins. Eles têm um bangalô bem cuidado em Bristol Highlands, onde nenhum penhasco elevado assoma, e a vizinhança é urbana e moderna. Mas em Kingsport, estranhas histórias circulam, e até mesmo o velho terrível admitia algo não contado por seu avô. Pois agora, quando o vento sopra impetuosamente do norte, passando pela alta casa antiga que se confunde com o firmamento, rompe-se enfim aquele aziago silêncio taciturno que sempre antecede a ruína dos aldeões marítimos de Kingsport. E os mais velhos contam sobre vozes agradáveis que se ouvem cantando ali, e de risos repletos de alegrias que superam as alegrias terrenas. E dizem que ao anoitecer as pequenas janelas baixas brilham com mais intensidade do que antes. Eles dizem também que a ardorosa aurora é mais frequente naquele local, resplandecendo azul ao norte, com visões de mundos congelados, enquanto o penhasco e o chalé pairam negros e fantásticos contra coruscações espantosas. E as névoas do amanhecer são mais espessas, e os marinheiros não têm tanta certeza de que todos os repicares abafados que vêm do mar são os das solenes boias de navegação. O pior de tudo, porém, é a atrofia dos velhos temores nos corações dos jovens de Kingsport, que se tornaram propensos a escutar à noite os tênues sons distantes do vento norte. Eles juram que nenhuma ameaça ou sofrimento pode habitar aquele alto chalé acuminado, pois nas novas vozes retumba o contentamento, e com ele o retinir de riso e música,
Que histórias as névoas marinhas podem trazer àquele assombrado pináculo no extremo norte, eles não sabem, mas anseiam por extrair algum indício das maravilhas que batem à porta escancarada do rochedo, quando as nuvens são mais densas. E os patriarcas temem que algum dia, um a um, eles partam à procura daquele pico inacessível no céu e descubram que segredos seculares se ocultam sob o íngreme telhado de madeira que se funde às rochas, às estrelas e aos antigos medos de Kingsport. Que aqueles jovens aventureiros voltarão, eles não duvidam, mas creem que uma luz pode se apagar dos olhos deles e a vontade dos seus corações. E não desejam que a singular Kingsport, com suas ladeiras íngremes e frontões arcaicos, torne-se indiferente com o passar dos anos, enquanto a cada voz que se soma o coro de risos se torne mais forte e desenfreado naquele reduto desconhecido e terrível, onde as névoas e os sons nebulosos param para descansar em seu caminho entre o mar e o céu. Eles não desejam que as almas de seus jovens abandonem as lareiras convidativas e as tabernas com mansardas da velha Kingsport. Nem querem que os risos e canções naquele elevado lugar rochoso se tornem mais altos. Pois se a voz que lhes chega trouxe consigo novas névoas do mar e novas luzes do norte, eles dizem que outras vozes trarão mais névoas e mais luzes, até que talvez os deuses mais antigos, cuja existência eles sugerem somente aos sussurros, por medo que o presbítero da igreja congregacional os escute, possam sair das profundezas e da desconhecida Kadá, nos ermos frios, e fazer sua morada naquele penedo apossado por seres malignos, tão perto das amenas colinas e vales daqueles pescadores tranquilos e simples. Isso eles não desejam, pois para as pessoas humildes as coisas que não pertencem à terra não são bem-vindas. E além disso, o velho terrível com frequência recorda o que Oney disse sobre um bater de porta que o habitante solitário temia. E uma silhueta que apareceu, negra e inquisitiva, recortada contra a neblina naquelas estranhas janelas translúcidas de vitrais coloridos. Todas essas coisas, porém, somente os antigos podem decidir. E enquanto isso, a névoa da manhã ainda sobe aquele vertiginoso pico solitário com sua antiga casa de telhado acuminado. Aquela residência cinzenta de beirais baixos, onde não se vê ninguém, mas de onde o anoitecer traz luzes furtivas, enquanto o vento norte fala de estranhos festins. Alva e vaporosa, ela parte das profundezas ao encontro de suas irmãs, as nuvens, repletas de sonhos com úmidas pastagens e grutas de leviatãs. E quando as histórias flutuam em abundância nas furnas dos tritões e as conchas, nas cidades de Sargasso, sopram selvagens melodias aprendidas com os antigos. Então, grandes névoas impetuosas afluem ao céu carregadas de sabedoria, e Kingsport, aninhada apreensivamente em seus rochedos mais baixos, sob aquela assombrosa sentinela de rocha suspensa, vê sobre o oceano apenas uma alvura mística, como se a beira dos penhascos fosse a orla de toda a terra, e os solenes sinos das boias de navegação badalassem livres no éter de um mundo feérico. Fim.